Oi, corredores, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Zé Eduardo Garcia. Vocês conhecem o Zé, seguem o Zé e vocês sabem que o Zé é o nosso louco por maratona. Já são quantas, Zé? 90 aí? 92 até hoje, né? 92. E a gente está aqui hoje porque o Zé vai falar sobre o percurso de Tóquio, Maratona de Tóquio, que é a primeira que abre o calendário das provas Majors. Em outro vídeo a gente explica o que é Majors. Nesse aqui ele vai falar sobre o percurso. Zé, antes de a gente entrar no percurso, foi lá que você pegou sua Six, né? Tem uma foto muito bonita sua, todo molhado porque você correu lá com chuva, né? E foi lá que você terminou o seu circuito Majors, né? Exatamente. Corri em 2019, né? Foi a última das 6 Majors, onde eu recebi a famosa mandala, a famosa e cobiçada. Tava muita chuva, né? Foi em 2019, tava muita chuva, muito frio, né? Perto de 0 grau ali, entre 0 e 5 graus, a prova ficou nessa temperatura o tempo todo. E eu cheguei com aquela foto lá, todo encharcado, mas sim, grande experiência, foi sensacional, incrível. A prova é uma prova, a gente vai falar dela aqui, né? Mas é uma prova que vale muito a pena ir atravessar aí o mundo, né? Muitas horas de voo, aí, muitas horas de viagem para chegar lá. Zé, antes da gente falar do percurso propriamente dito, não tem aqui, porque não tinha no mapa, vamos comentar um pouquinho de altimetria. Como que é? Ela é mais plana? Não, ela é predominantemente plana. Tá. A altimetria acumulada dela dá 80 metros Nossa. Apenas, ou seja, 80 metros em 42 quilômetros. Que delícia, hein? Pra gente não dizer que não tem nada de subida, né? São 2 elevações apenas, que é a ponte do rio Sumida. Você passa por ela 2 vezes, né? No sentido, quando você está indo no quilômetro 20, né? E no retorno no quilômetro 28. É uma ponte num formato de arco, para quem mora em São Paulo aqui, semelhante à ponte da Marquês de São Vicente ali, para quem faz a São Silvestre, a Maratona de São Paulo, enfim, passa ali uma elevação, né? Para dizer que não tem subida nenhuma, tem isso aqui, mas a prova é predominantemente plana mesmo. Então legal, porque gente, é uma maratona tradicional, é uma major e que tem uma altimetria legal, ela é uma prova mais plana. Então dá para se pensar, né? Quem não gosta aí de variação de altimetria, ela é boa para isso. Vamos para o percurso agora, Zé. Então a gente larga aonde em Tóquio? Então, Tóquio é uma maratona ponto a ponto, né? Ela larga em Shinjuku. Shinjuku é onde fica a maior estação de trem e metrô do mundo. Que sai aqueles trem-bala, aquelas coisas assim? Ele não sai trem-bala, mas são trens locais e metrô. É um conglomerado de estações aqui. São 36 plataformas e mais de 200 saídas no metrô. Então, só o metrô já é uma cidade, já é maior que muita cidade por aí. Então, esse metrô realmente é bem complexo, né, para acertar aqui as entradas e saídas dele. Mas enfim, a gente larga em frente do governo metropolitano, o prédio do governo metropolitano, né? E termina na estação de Tóquio, tá? Aqui em frente à estação de Tóquio. Que é dentro do parque. Ao lado do parque, onde tem o Palácio Imperial, que é o local mais famoso de treinos aí para os japoneses, né? Que moram em Tóquio. Legal. Aí a gente saiu ali de Shinjuku e vai por onde? Vamos falar um pouquinho dos principais pontos. Aparentemente, para mim, que não corri lá, eu olho, me incomoda um pouco esses vai e volta, né? Esses cotovelinhos, essas coisas dão uma ideia de que vai atrapalhar o meu pace, vai me deixar mais lento. Como que é isso? Fala um pouquinho aí, em geral, desse percurso cheio de cotovelos, na minha visão. Pois é, uma característica da Maratona de Tóquio, é inclusive um ponto para se avaliar, para bater recordes mundiais, inclusive, porque não deixa de ser uma perda de velocidade ali, né, onde você tem que zerar a velocidade. Exatamente. E fazer o retorno na própria avenida. E são 3, que a gente chama de turning points, né, onde é o retorno na própria avenida. Por volta do 10, tá? Do 24, aqui, tá? E no 37, aqui no final. Então são 3 pontos onde você, né, tem o retorno na própria avenida. Realmente é um ponto onde você tem que reduzir bastante a velocidade, fazer aquele contorno rápido. Muita gente não gosta, se incomoda com isso, né? Mas é uma característica da Maratona de Tóquio.
O que mais em termos de percurso, você da sua experiência de quando você esteve lá em 2019, você lembra de dificuldade? O que você daria de dica? Olha, o percurso acho que chama atenção para o início. O início ele tem nos 5, 6 primeiros quilômetros uma predominância de descida. Então acho que é importante aqui, semelhante à maratona de Boston, né, semelhante a algumas outras maratonas, onde o começo é de descida e principalmente uma maratona major, onde tem uma, né, aquela empolgação natural. A euforia às vezes pode atrapalhar lá na frente, né, galera? Então aí, ó, cuidado com a descida ali, com essa sensação de descida e pequena descida no começo, porque você tem que chegar até aqui. Eu acho que segurar aqui, controlar bem, né, fazer o planejado, né, fazer conforme os treinos aí, conforme o treinador, enfim, conforme o planejado. Os 5 primeiros quilômetros eles são bem rápidos, a temperatura normalmente é muito fria, né, então favorece ainda o ganho de velocidade. Aqui ele já começa a ficar mais plano, né, no 6º quilômetro e já vai margeando aqui aqui tem um pequeno rio, né, mas o rio Sumida ali que é o maior, que tem as pontes. O que eu chamaria de atenção, assim, de ponto de dificuldade da prova? O fator psicológico que muita gente sente de estar vendo durante vários trechos muitos corredores já retornando, né? Então reparem que tanto no quilômetro 10, depois ali por volta do 20... Aqui, né? Tem vários pontos que tem vai e vem. Praticamente mais da metade da prova ela é formada por você vê muitos corredores já retornando do outro lado da avenida. Muita gente relata que pesa muito, né, o psicológico de ter muita gente retornando, sabendo que as pessoas estão a muitos quilômetros na frente e que você ainda vai ter que fazer todo o circuito de ida e voltar, né? Então o fator psicológico, para quem sente muito isso, tem que trabalhar bem esse costume aí vai treinar em locais onde tem muita gente indo e voltando, porque é diferente de uma maratona onde você só, né, tem um percurso único, onde você chega e não vê ninguém. Você não sabe quantos estão atrás de você. Não sabe, né, quem está na frente de você. Exatamente, né? Muito menos quem está atrás, né? Zé, você com essa experiência toda que você tem de mais de 90 maratonas pelo mundo todo, o que você usa de ferramenta, de mental num momento desse? Né? Eu particularmente acho que é você concentrar na sua corrida, óbvio, mas é muito fácil falar isso, né? Eu não fiz 90 maratonas e nem vou correr em Tóquio, né? Existe alguma ferramenta, existe algum amuletinho, algum mantra, alguma coisa que talvez as pessoas possam usar nesses momentos para se manterem, os nossos amigos corredores, eles ficarem no foco deles, na corrida deles e não na corrida de quem está do lado de lá? Quando você vê uma maratona assim, né, de muito retorno, muitos atletas já do outro lado, muita gente usa técnicas, não é mesmo, né? Mas tem gente que não sente nada, não tem o menor problema em ver outros atletas, segue na sua corrida. Mas tem gente que realmente fala isso, né, que pesa, que tem um fator psicológico que desgasta. Eu gosto de prestar atenção de quem está do outro lado. Eu gosto. O caso de Tóquio é menos, assim, porque você não vai encontrar muitos conhecidos, né? Quando é prova no Brasil, eu gosto de ficar vendo quem eu conheço, né? Quem está do outro lado, quem eu posso até, de repente, incentivar, gritar, ou alguém gritar para mim, me incentivando. Eu acho que essa troca é muito legal. Eu gosto de contar atletas. Eu tenho essa coisa de ficar... Não, deixa eu ver quantos tem na minha frente. Claro, se tiverem milhares, a gente não vai ficar contando. Mas eu gosto de, deixa eu ver como é que tá aqui, os primeiros 10, quantos já passaram, passou o primeiro, passou o segundo, deixa eu ver quem tá. De repente eu grito, se for alguém conhecido, eu grito, você tá em 14º, isso é uma coisa que me ajuda a distrair e passar esse trecho da prova. Para mim me ajuda, mas acho que cada um tem que buscar a sua técnica. Zé, aproveitando um pouquinho isso que você falou, eu, por exemplo, não tenho tudo isso de maratona no currículo, mas eu uso muito, quando eu vou correr fora, eu uso muitos pontos turísticos que eu tenho no percurso, né? Então, por exemplo, quando eu fui para Jerusalém, eu sabia que a partir do quilômetro 10 eu ia estar lá na principal via do comércio de Jerusalém, né? Eu sabia que no quilômetro
não lembro qual mais, eu ia entrar na Cidade Velha. Eu sabia que eu ia ficar dentro da Cidade Velha por 5 quilômetros. O que a gente tem aqui nesse percurso que a gente pode ressaltar de turístico, que pode interessar e pode ajudar os nossos amigos corredores a... vamos lá! Olha, Tóquio é muito legal para isso também, para a gente aproveitar os pontos turísticos, porque ela realmente é uma prova urbana, né? Ela passa pela cidade e ela passa por pontos históricos aqui, né? Vamos citar alguns. Quilômetro 9,5, região de Akibahara. Akibahara é região muito forte, famosa, aí, a capital, a parte mais famosa do mundo para os eletrônicos. Né? Que é essa parte aqui, mais ou menos, exatamente, né? No quilômetro 9,5. Região dos eletrônicos e dos mangás, dos animes. Que legal! Né? Quem gosta, né, dos animes, dos mangás japoneses, né? Tem muitos fãs. É a região para você encontrar de tudo. Então você está passando ali, você vai ver muitos... aqueles painéis eletrônicos, painéis, né? Vai ver os letreiros, a parte da frente das lojas, né? Acho que é uma dá uma distração. Independente de você gostar de animes ou mangás, acho é legal, que tem coisa legal. Vale prestar atenção, sim. Quilômetro 12, um pouquinho mais pra frente ali, depois passa o Turning Point, região de Nihonbashi, é um distrito empresarial, com vários prédios modernos. Então deve ter aqueles prédios modernos que a gente vê de Tóquio, prédios né? Espelhados, modernos, legal, aqueles prédios até meio futuristas, uma região bacana para você tentar distrair um pouquinho, né? Prestar atenção em outras coisas. Quilômetro 18, já é naquele Turning Point lá em cima. Lá em cima, né? já. Antes de voltar ali pro quilômetro 20. Antes de atravessar a ponte do rio. Isso. É uma região, é o templo mais bonito que eu conheço, região de Asakusa, onde tem aquele templo mais famoso, o templo budista mais famoso. Que legal! E do percurso você consegue enxergar? Consegue ver, você passa legal, exatamente na frente do Sensoji, que é o templo budista mais famoso. Aproveita a hora que você estiver passando lá, você está no 18 ainda, pede para Buda te abençoar e que você termine bem a prova. Vamos lá, Zé, que mais? É aquele, para quem conhece, já viu cartões postais aqui, onde tem aquela lanterna vermelha pendurada, é bem cartão postal de Tóquio. Legal. É exatamente naquele retorno, né, do 18 ali. Exatamente. Legal. Não tem como não ver, você passa exatamente na frente do portal do templo ali. Na frente do templo. Então, muito característico, né, essa região. Vamos para o quilômetro... Então a gente vai, atravessa o Rio Sumida, né, faz esse retorno todo, retorna e já começa a ir para o terço final da prova, né, onde você passa pelo Ginza. Ginza é o bairro padrão, altíssimo padrão. Ah, que legal. Lojas de luxo. Tem a avenida onde é considerada a Champs-Élysées de Tóquio. Ok. Você vai ver exatamente aquelas grifes famosas. Que é mais ou menos por aqui. Quilômetro 33. 33? Né? Então é por aqui, ó. Tá. Quilômetro 33, região de Ginza. Né? E aí tem a esquina do 35. Tá. Do 35. Desculpa. Tá aqui embaixo. Não, a esquina é do 33,5. Desculpa, um pouquinho antes do 35. Onde tem o prédio da Seiko. E eles deixam o relógio marcando a prova. O tempo da prova. O tempo da prova. Esse relógio da Seiko é famoso, ele também aparece em cartões postais, um monte de foto de Tóquio por aí. E ele, naquela hora, ele vai estar contando o tempo total da maratona, de acordo com o cronômetro da largada. Exatamente. Que legal. É bem tradicional o relógio da Seiko. O prédio é um prédio muito famoso, né? O famoso onde fica a Seiko. E na região térrea, né, todo envidraçado, você vai ver o relógio, né, digital marcando o tempo da prova, onde você faz a curva exatamente nele ali. Que legal. Muito bacana. No 36, já um pouco mais para frente aqui, você vai passar ao lado da Tokyo Tower. Tokyo Tower é a Torre Eiffel de Tóquio, né? É a Torre Eiffel vermelha, né? Para quem não lembra, né? Tem até emoji. Sim, né? tem a Torre Eiffel não tem emoji, mas a Tokyo Tower tem. Tem. Então você vai avistar ela, ali vai ter uma região, uma bateria de fotógrafos, onde vai pegar provavelmente uma foto sua com a Tokyo Tower no fundo. Que legal. Muito legal, acho que é uma foto para guardar aí para posteridade. Vou pro último turning point, né? Que é o quilômetro 37,5, bem aqui embaixo. Né? E a gente já começa a voltar, e aí sentido Palácio Imperial, o parque, né? A gente já começa a ir para
a parte final da prova. Aqui dentro do parque, lógico que depois de 42 quilômetros ninguém vai estar muito afim de fazer passeio turístico, vai estar cansado. Mas aqui dentro do parque, o Palácio Imperial, tem coisas turísticas por aqui para a galera conhecer? O Palácio Imperial você pode visitar, tem uma questão turística. Eu não entrei no palácio, mas o que eu aconselho, né? Até para você provavelmente não vai chegar na véspera da maratona, né? Porque Tóquio tem uma questão de fuso horário, importante. Recomendo pelo menos uns 2 dias de antecedência para se adaptar minimamente ali ao fuso horário de 12 horas. Mas essa região é o parque principal de treinos deles. Tá, né? Legal. Então vale até para fazer um trotinho, até para acostumar, de fazer uma pequena rodagem em Tóquio. Recomendo ir para o parque aqui do Palácio Imperial, que você vai ver muitos corredores, né? Muita gente que vai fazer a maratona lá. Vai estar lá dando um trotinho. Tirando o avião do corpo lá no... Sim, com certeza, lá com no certeza. O que mais do percurso você ressaltaria aí, Zé, para a galera que está assistindo a gente? Olha, característica de Tóquio, todas as majors acaba sendo um pouco dessa característica, que é o apoio do público. Tem isso também? Muito, muito. Tóquio tem uma característica, assim, eles têm uma forma diferente, né, de apoiar, né? Eles gritam demais, as japonesas gritam demais. Que legal. Muito sininho, né? Tá. O famoso gambatê, você vai ouvir o tempo todo. Aquele negocinho que faz barulho? O gambatê é o siga em frente, que é a frase, tudo, né? É a frase de apoio, todo mundo vai gritar isso pra você. Tá. Você vai ouvir o tempo todo, gambatê. Então, gambatê, quando vocês escutarem, significa o quê, Força, Zé? né? Força, vai em frente. Isso. Legal. Você vai ver o tempo todo o sininho, né? Você provavelmente vai dormir escutando esse sininho depois, né? De tanto que você vai escutar. De tanto que você vai ouvir. Então, esse apoio, aproveite a eventual monotonia de voltar pelo mesmo lado, né? Mas que compensa por esse lado de ter um apoio muito grande do público, o tempo todo apoiando você ali pelos 42 quilômetros. Deixa eu só destacar um pouquinho a chegada. A chegada, você passa bem em frente à estação de Tóquio. Essa estação de Tóquio, ela é uma estação tradicional de trem, né? E ela é muito característica porque de um lado dela é modernizada e de outro deixaram a fachada antiga. Que legal. Então, de um lado totalmente antigo, do outro lado totalmente moderno. E na verdade, pelo percurso, você vai ver os dois lados, né? Porque quando você está aqui... Você acaba passando pelo lado... Esse lado aqui é o lado mais antigo. Né? Perto da chegada é o lado mais antigo. E quando você está por volta do 30 e pouco, você vê o lado novo. Exatamente. Mas aqui você vai provavelmente ter a foto da chegada com a estação no fundo. Que legal. Que é também marcante, né? Que legal. Muito legal aqui. Zé, a gente falou de apoio da população, eu queria que você desse uma dica aí para o pessoal sobre o apoio da organização, água, gel, quanto a isso o pessoal tem que se preocupar ou toda a estrutura que a organização oferece é o suficiente? Olha, diria que não é necessário se preocupar, a não ser que você realmente só tome sua água, o seu isotônico. O isotônico do Japão é o famoso Pocari Sweat, né? Pocari Sweat é o isotônico tradicional deles, mas não tem nenhum sabor atípico do que a gente está acostumado por aqui, tá? Então, não acredito que não vai ter problema, só se alguém tiver alguma restrição. A água, o posto de hidratação impecável, com todas as majors, né? Não dá para... muito posto de hidratação, abastecimento, não dá para colocar defeito não. É tranquilo, pode confiar na estrutura da prova. Acho que a estrutura de guarda-volumes antes da prova acho que é importante falar. Você tem um tempo para entrar antes da largada. No seu curral, na sua baia. Né? Na sua baia. É importante você se atentar, porque a baia fecha um tempo bem antes da largada. Tá. Então não dá para fazer igual a gente faz. Então não fica conversando com os amigos lá na frente do guarda-volume, entrega as suas coisas no guarda-volume e já fica ali perto da sua baia de entrada, não marca a touca. Tem que ficar atento pro horário de entrar na baia, então vai usar banheiro, usa antes, vai usar o guarda-volume, né? Tem os caminhões que ficam toda ali antes das baias de entrada, é uma parte mais subterrânea, né, na Maratona de Tóquio. Todos os caminhões já identificados pela sua numeração, você deixa suas coisas,
vai para a largada, fica atento porque depois que fecha o curral, eles não vão deixar mais entrar, tá? E ele fecha bem antes do horário da largada, então não dá para chegar 15 minutos antes da largada. Lembrando, pessoal, que o Zé tá falando em caminhão porque larga num ponto e chega no outro. Então, aqui no Brasil, em algumas maratonas e provas que acontece isso, normalmente o pessoal usa ônibus, né? E tudo mais. Então, o teu volume, o guarda-volumes, ele é móvel, né? Em caminhão, para pegar suas coisas lá na largada e trazer aqui no parque do Palácio Imperial, que é onde você vai chegar. Zé, fora o percurso, a gente já falou de percurso, a gente falou de altimetria, a gente falou de pontos turísticos no percurso. Vamos falar do que é imperdível em Tóquio. Agora vamos aproveitar aquele lado que a gente adora, né? Corredor adora viajar e por mais que às vezes não dê tempo, a gente separa sempre um lugar, né? Então assim, o que é imperdível em Tóquio, na tua opinião? Olha, depende muito do seu gosto, né? Da forma que gosto, bolso e onde você vai estar, né? Disponibilidade, quanto tempo você tem antes ou depois da prova. Tem inúmeras opções, né? Se você quiser sair de Tóquio, então, né? Para esticar, muita gente depois vai para Kyoto, região, vai até o Monte Fuji. Sim. Tem muitos passeios muito legais. Focando em Tóquio, né? A gente tem os templos, alguns deles, né? O Asakusa é um deles, né? A gente tem outros que não são do lado do percurso, mas que vale muito a pena as visitas. Eu acho que depois vale dar uma pesquisada pelos templos mais famosos de Tóquio. Para quem gosta de tecnologia, aquele bairro ali que você falou, de repente, né? Aí depende, é coisas mais específicas, né? Os mangalos, os eletrônicos, tem o Akihabara. Próprio Shinjuku, né, que é a região aqui da largada, tem o famoso cruzamento, o maior cruzamento do mundo. Sim, aquele que aparece, as fotos. Exatamente, onde tem o famoso a Times Square de Tóquio, né? Sim, com os letreiros e aquele cruzamento em X, onde abre o sinal, é uma coisa insana. É maluco. Vale lá ver, tem um café em cima, onde você consegue sentar numa mesa, pegar um café e só ver, observar e fazer aquela foto para postar na sua mídia social, fazer né? um bumerangue ali, fazer alguma coisa, porque na hora que abre o sinal, é uma loucura. É um formigueiro lá embaixo, né? Legal. É muito legal. Legal. Aí tem o parque onde tem o Panda, né? Aí tem a Disney Tóquio, que é poucos minutos ali, coisa de meia hora, 40 minutos para chegar. Vale muito comer a comida típica, né? Para quem gosta de comida japonesa. Falando em comida, corredor brasileiro tem a mania de jantar de massas pré-maratona. Rola em algum lugar ou vai comer só sushi e sashimi? Não, muita gente acha isso, né? Que vai para o Japão, vai só comer sushi e sashimi. Hoje o mundo é muito globalizado, né? Você tem todas as redes lá. Sim. Redes de massas que tem no mundo todo. Tem em Berlim, tem em Nova York, também tem em Tóquio. É fácil achar pizzaria, é fácil achar comida italiana, então assim, não se preocupe com comida. Só a dica é para fazer todo o cardápio local depois, né? Porque se você não está acostumado, e eu falo de experiência própria, e na véspera da maratona você vai comer uma comida que você não comeu, você pode ter piriri no percurso, tá? Então só presta atenção, fica a minha dica pessoal, só presta atenção, deixa para depois ou... Se você chegar muito antes, até uns 2 dias antes, mas ali na véspera da prova, concentre em comer aquilo que você está mais acostumado, coisas mais parecidas com o que você está acostumado, né, Zé? Você sabe que eu não segui essa dica, não. Eu fui numa casa, eu fui comer o atum famoso lá e, assim, arrisquei, não tive nenhum problema na prova. Zé, eu já falei que você um dia eu vou mandar para a NASA, para a NASA te estudar. Mas eu não aconselho realmente, se você tiver, recomendo deixar alguns dias para depois da prova, para realmente fazer as coisas mais peculiares aí, vamos dizer assim, né? Experimentar um pouco, arriscar um pouquinho mais as refeições. Legal. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queria ressaltar, Zé? Acho que muita gente se preocupa, né, com a questão de como é que vou me adaptar, né? Uma região, né, bem diferente, né? O Ocidente aqui é bem diferente em tudo. Mas assim, queria reforçar para não se preocupar tanto assim, tá? Então acho que a parte de comida, onde muita gente se preocupa, é tranquilo para comer, é tranquilo se quem quiser comer só hambúrguer, pizza, comida americana pode, só italiano consegue, ou só, né, japonês e comida baseada em peixe, frutos do mar também consegue. Então assim, tá bem tranquilo. A população lá às vezes não fala inglês, né? Muitos não falam inglês.
mas eles são muito prestativos, muito solícitos para tentar ajudar, então vê que você está em dificuldade, vai fazer de tudo ali para te ajudar. Então não se preocupe, curta a cidade, curta a viagem, chegue com um pouco de antecedência. Eu demorei 2 dias para me adaptar ao fuso horário, a primeira noite eu não consegui dormir. Eu lembro que você contou isso para mim quando você foi. Eu assim, não dormi de dia, eu cheguei 2 horas da tarde, não fui dormir, morrendo de sono, mas não fui, para se segurar, para dormir no horário deles, para tentar entrar no fuso o mais rápido possível. Eu fui até treinar num grupo de corredores lá, mas cheguei na hora que deveria ser para dormir, eu realmente não dormi. Então a primeira noite foi bem difícil, a segunda já foi um pouco melhor ali, picado, ali uns lampejos de sono, a terceira noite já foi normal. Então recomendo chegar pelo menos ali no máximo na quinta-feira, mirando a prova de domingo para se adaptar bem. Então, para a galera que acompanhou a gente aqui, que vai correr em Tóquio, a gente só deseja boa prova, né, Zé, para todo mundo. Boa prova, aproveitem, uma grande major, uma grande prova, uma grande maratona do mundo. E a gente encontra você no próximo vídeo. Até lá!